Então, bom dia para todo mundo, sempre essa oportunidade que o Senhor nos concede para acolhermos a sua palavra, para nos deixarmos iluminar durante todo o dia por esta palavra que é sempre a luz, é sempre o norte que nos orienta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste dia 3 de dezembro, a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. São Francisco, que entrou na Companhia de Jesus, um jesuíta, e que entregou toda a sua vida pela obra da evangelização, da expansão do Evangelho entre os povos, sobretudo no Oriente. E ele tinha uma sensibilidade muito grande em relação aos povos aos quais anunciava o Evangelho. Então peçamos que, pela intercessão de São Francisco Xavier, possamos também ter essa disposição de anunciar o Evangelho, mesmo que não precisemos ir para longe de nossas comunidades, das nossas casas, do nosso país, mas com o mesmo fervor, com o mesmo ardor, anunciar esta boa notícia do Reino de Deus. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 21, depois versículo 24 a 27. E aqui Jesus faz uma advertência, uma chamada de atenção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a nossa fé, ela se expressa naturalmente pelas nossas palavras, por uma profissão de fé, mas essa profissão de fé não pode ser nem se restringir a uma questão puramente teórica. Não basta só dizer eu creio, mas é preciso testemunhar esse acreditar. E como nós vamos testemunhar que de fato nós acreditamos? Colocando em prática a palavra de Deus, que expressa também a sua vontade. Então nós temos aqui, podemos assim dizer, duas palavras. A palavra daquele que crê, Senhor, Senhor, e a palavra daquele que nos fala, que é o próprio Deus. E na palavra daquele que nos fala é que nós vamos encontrar a sua vontade. E Jesus aqui prossegue o seu ensinamento, dizendo com muita clareza que escutá-lo, que ouvir os seus ensinamentos, não basta apenas ter uma capacidade auditiva, mas é preciso ter também uma disposição operativa. Então, a nossa acolhida da palavra de Deus, ela nos ajuda, penetrando no nosso coração, na nossa mente, iluminando, sobretudo, o nosso interior, ela nos permite tomar decisões. E aí vem a questão da prática. Então, sem essa vivência concreta da palavra de Deus, então não será suficiente apenas conhecê-la do ponto de vista teórico. E aí Jesus, no seu ensinamento muito simples, até se inspirando naquilo que as pessoas conheciam, então Jesus vai fazer essa comparação de quem escuta a palavra e a põe em prática e de quem apenas a escuta. E aquele exemplo bastante conhecido de construir a casa sobre a rocha ou construir a casa sobre a areia. Essa palavra de Jesus, tão evidente, com um significado tão claro que até dispensa muitas explicações, ela deve ser para nós também uma espécie de chamada de atenção e de desafio para nos perguntarmos como nós estamos construindo esta casa, sobre a rocha ou estamos construindo sobre a areia. É muito significativo que a diferença entre as duas construções não está porque uma não sofre
os ventos, as enxurradas, as enchentes, de forma nenhuma. Ambas as casas também são sujeitas a isso. Diz que o homem prudente construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, ela não caiu. O homem sem juízo também construiu a casa, mas construiu sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e a casa caiu. Então, é uma ilusão pensar que se nós buscarmos construir a nossa vida, a nossa casa, a partir da palavra de Deus, nós não teremos dificuldades, não teremos obstáculos, não teremos adversidades. Não, de forma nenhuma. A palavra de Deus não nos garante isso. Mas a palavra de Deus nos garante a solidez. Isto é, uma casa construída sobre a rocha, o vento vem, as enchentes vêm, mas ela não desaba. A casa construída sobre a areia, o vento derruba. Então, como dissemos, a diferença não está numa casa que não sofre as investidas, né, dos próprios fenômenos da natureza, mas é o alicerce da casa. E, portanto, se nós pensássemos que a garantia de viver a palavra de Deus era justamente nos isentar de dificuldades, de problemas, de sofrimento, isso seria contraditório ao Evangelho, pois o próprio Jesus, não é, que é a rocha por excelência. Jesus é a rocha, porque até no Antigo Testamento, muitos salmos vão dizer justamente isso: o Senhor é a minha rocha e minha fortaleza, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Então, se há a possibilidade, né, de temer alguma coisa, é porque estamos sempre sujeitos a isso. Porém, a diferença fundamental está naquilo que nos sustenta, naquilo que nos segura, né, e é justamente construir sobre a rocha. Vivemos num mundo tão marcado por inconstâncias, por coisas tão fugazes, tão passageiras, que de fato buscar construir sobre a rocha torna-se uma exigência indispensável, porque há muita coisa caindo, né? Podemos assim dizer, muita coisa desmoronando, porque justamente falta esse fundamento, esse radier firme e sólido. Porque a palavra de Deus, que é essa luz, que é esse sustento para nós, vai nos fortificando. Como nós já dissemos, ela não nos garante isenção de dificuldades, mas ela nos dá força para enfrentar as dificuldades. Também a nossa experiência vai demonstrando isso. A nossa fé, ela nos fortifica, ela não nos torna isentos de dificuldades e problemas. Então, que o Senhor nos ajude a darmos esse passo, né? O passo da confiança, da fé que nos faz amadurecer e não nos infantiliza. A infantilidade seria justamente, né, exigir que, porque cremos, porque meditamos a palavra, porque buscamos viver a palavra de Deus, então estaríamos dentro de uma redoma, né, dentro de uma proteção, blindados, mas de forma nenhuma. A palavra de Deus não nos blinda, mas a palavra de Deus nos fortalece. Porque quando você pensa numa blindagem, porque o que está protegido é fraco. Mas na experiência da palavra de Deus, não é assim que acontece. Aquele que acolhe a palavra, aquele que busca viver a palavra, se fortifica. Então, não é simplesmente uma questão de uma proteção externa, mas é de uma segurança interna, de uma firmeza interna. Então, que o Senhor nos ajude a crescermos sempre mais nessa disposição de ouvir, de conhecer, de acolher, mas também de praticar a sua palavra. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que ontem, por questão de problema na internet, nós não pudemos fazer a nossa live sobre o tema do Advento, mas hoje, às 8 horas, né, hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro, faremos a nossa segunda live sobre o tempo do Advento, às 8 horas da noite.
Então, um abraço para todo mundo e até mais tarde, se Deus quiser.